Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Eu farei a leitura de todo o capítulo e essa será a porção da palavra de Deus que estudaremos nessa noite. Atos, capítulo 23, diz assim a palavra da salvação. Fitando Paulo os olhos do sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir? Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirada. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão
desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, governador de todas as coisas, nós te suplicamos agora que debaixo do teu governo, o Senhor realmente nos ajude, ó Deus, como servos do Senhor, a entendermos a tua palavra, a compreendermos a tua vontade aqui nesse texto, a manifestação da tua graça e do teu poder na vida de Paulo, e assim também nas nossas vidas hoje, quando ainda passamos por situações semelhantes. Esses mesmos princípios, ó Deus, nos ajudam a vencer as tentações, a vencer o pecado, a vencer os inimigos. Tenha misericórdia das nossas vidas. Que esse texto tão maravilhoso seja cravado e gravado em nossos corações, para que ele nos molde, para que ele nos faça cada vez mais como Jesus Cristo, que nunca falhou, que nunca errou, que nunca pecou. E para aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, que nessa noite, por meio do Evangelho manifestado aqui, eles possam se render a essa graça maravilhosa, graça salvadora, a única que pode libertar o homem do pecado e da morte. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Você acredita em teoria da conspiração? O que é isso? A teoria da conspiração é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que duas ou mais pessoas ou uma organização têm tramado para causar ou acobertar, por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Quando nós pensamos em teoria da conspiração, a nossa mente geralmente nos leva à questão, por exemplo, da nova ordem mundial. Há uma nova ordem mundial governando todas as coisas por meio dos Illuminati, e talvez a maior manifestação disso hoje seja a família Rockefeller, com todos os seus bilhões de dólares, guiando e influenciando governos, organizações e indústrias para atingirem o seu objetivo secreto que ninguém sabe até hoje qual é. Mas essa teoria da conspiração, ela pode não ser tão geral assim e pode estar no nosso dia a dia. Quantas mensagens de WhatsApp você já não recebeu falando sobre alguma questão que você lhe deixou desesperado e logo em seguida alguém colocou: essa informação é falsa. Quantas vezes você, mesmo dentro da igreja, pensou que
Alguém, por não lhe dar bom dia agora, está planejando algo contra você, ou não gosta mais de você, ou tem algo contra você. E talvez a teoria da conspiração mais comum no nosso meio é quando você tem certeza absoluta que o pastor olhou para você quando ele fez aquela aplicação específica. Ele tem algo contra mim, ele está planejando a minha disciplina. E isso vai para todas as áreas da vida. E geralmente, quando nós pensamos em teoria da conspiração, nós pensamos em algo que é meramente especulativo. É mentira, é uma ilusão, é uma ficção. Mas há conspirações verdadeiras. E nós trataremos de uma hoje. Nós trataremos de uma conspiração que realmente aconteceu para assassinar o apóstolo Paulo, para tirar a vida daquele que estava gerando vida por meio da pregação do Evangelho. E é exatamente esse homem que no capítulo anterior, tendo sido agredido pela população dos judeus, protegido pela guarda romana, pede então para o comandante Cláudio para falar àquela multidão que estava querendo assassiná-lo já, que estava querendo tirar a sua vida, porque ele não era digno de ser chamado judeu, ele não ensinava mais aquilo que era da lei de Moisés. E esse homem então quer falar para aquela multidão, sabendo que o evangelho que ele manifestaria ali era suficiente para salvar as suas vidas. E é isso que nós vemos em Atos capítulo 22, o testemunho maravilhoso de Paulo, a sua mudança de vida por meio da graça de Deus, sendo visitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a caminho de Damasco. Mas nós vemos então que o resultado não é nada do que nós esperaríamos de um testemunho maravilhoso. Aqueles homens odeiam ainda mais a Paulo. Eles dizem no versículo 22 do capítulo 22: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Essa é a resposta a palavras de redenção, a palavras de misericórdia, a palavras de transformação. Aqueles homens odeiam ainda mais a Paulo. E na providência de Deus, então, a cidadania romana aqui de Paulo o preserva. Mesmo que os comandantes romanos quisessem açoitá-lo ou torturá-lo para que a verdade finalmente viesse à tona. O que está acontecendo? Por que essas pessoas querem matar você? Eles não entendiam a situação. E dentro dessa providência toda, então, aqueles comandantes, ou melhor, o comandante Cláudio, leva então Paulo até o Sinédrio, para que ele tivesse ali supostamente um julgamento mais justo, ou pelo menos um julgamento dentro daquelas regras judaicas que provavelmente o favoreceriam. Esse é o pensamento de Cláudio, esse é o pensamento de uma pessoa que quer ver a justiça sendo manifestada. E isso nos faz entrar agora no capítulo 23. Estamos caminhando para o final desse livro maravilhoso. Estamos vendo aqui agora Paulo em Jerusalém, o seu último momento em Jerusalém. Ele agora vai partir para Roma, passando por Cesareia antes e finalmente chegando até lá. E nesse planejamento todo, o que nós vemos aqui no capítulo 23 de uma forma tão clara, é que o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, Ele está no controle de todas as coisas de fato, nos livrando de todas as conspirações, para que continuemos avançando o Evangelho do Reino de Deus, mesmo que diante de muito sofrimento ainda. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no seu alto sublime trono, ressurreto, está no controle de todas as coisas, nos livrando de todas as conspirações, para que continuemos avançando o Evangelho do seu reino, mesmo que diante de sofrimentos ainda. Nós veremos esse grande texto, é um texto longo,
o capítulo inteiro em 4 partes. A primeira delas é a consciência de Paulo, versículos 1 a 10, não leremos tudo novamente. Vamos aqui passo a passo mostrando a consciência de Paulo. E quando nós pensamos nessa questão da teoria da conspiração, principalmente naquilo que parece especulativo apenas, e na verdade o é, isso tem muito a ver com a nossa crise de consciência em relação a algumas coisas. Nós temos, em maior ou menor medida, um sentimento de perseguição ou uma mania de perseguição, porque de alguma forma a nossa consciência nos acusa. E aqui nós vemos então que isso não era o caso de Paulo. Veja como ele começa o seu discurso diante do Sinédrio. Ele diz no versículo 1: fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Vamos lembrar então, o comandante romano trouxe Paulo para o Sinédrio para que ele fosse ouvido de uma forma mais justa. E Paulo está aqui então aproveitando a situação para quê? Para demonstrar a sua inocência. Paulo não está aqui dizendo que ele não é um pecador. Paulo não está aqui dizendo que ele é completamente livre de qualquer transgressão ou desobediência diante do Senhor. Não, mas ele sabe que daquilo que ele estava sendo acusado, aquelas acusações que na verdade estavam servindo para tirar a sua própria vida, ele diz: dessas coisas sou inocente. Eu tenho andado com toda boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Como é que isso confronta a sua consciência nesse momento? Você é inocente? Como você pode dizer a respeito do seu andar com Deus sobre a sua consciência? Você consegue dormir à noite em relação àquilo que você fez ou deixou de fazer segundo as Escrituras Sagradas? É difícil ter uma boa consciência diante do Senhor quando nós estudamos detalhadamente o catecismo maior a respeito dos pecados proibidos, por exemplo, no primeiro mandamento. Tem alguns ali, alguns pecados proibidos que você consegue dizer claramente: ufa, esses eu não chego nem perto. Mas logo em seguida vem um que pega você em cheio. E é exatamente essa a nossa vida. Diante do Senhor, diante das exigências da sua lei, no final das contas, nós não podemos dizer que andamos diante de Deus com toda a boa consciência, no que depende de nós. Mas Paulo está dizendo isso aqui porque ele sabe que por causa do sangue de Jesus, mesmo ele pecando, mesmo que nós pequemos, nós podemos dizer: em Cristo Jesus e somente nele, nós andamos com toda boa consciência diante de Deus. A justiça de Cristo, então, o que ele faz na cruz do Calvário, é para cobrir exatamente todos aqueles pecados que nós ainda cometemos em relação a toda a lei de Deus. Esse é o nosso caminhar com toda a boa consciência. E se você tem uma consciência pesada, se você tem uma má consciência, isso indica então o quanto você precisa se voltar para Cristo. Sendo você já um crente do Senhor Jesus Cristo, talvez ainda carregando algum tipo de culpa, lembre-se do sacrifício dele. Lembre-se da graça que existe, santificadora no Espírito Santo. E principalmente você que ainda não está em Cristo. Esse é o momento para você então, definitivamente, livrar a sua consciência de qualquer culpa, por meio do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas vejam como o começo do discurso ele é logo interrompido. Porque quando você fala a respeito de uma boa consciência, quando você trata simplesmente do tema de consciência, isso mexe com a nossa consciência. O que eu estou falando aqui certamente já deve ter trazido à memória de vocês algum problema de consciência. E é isso que acontece
aqui ao sumo sacerdote Ananias. Quando Paulo fala a respeito da sua boa consciência, a consciência de Ananias é confrontada. E ao ser confrontada, ele manda que Paulo fosse acertado na boca. Que alguém desse um tapa na boca de Paulo. O que Paulo está falando aqui? O que Paulo está falando em outros momentos? Que trazem apenas problemas para ele, ao invés de solucionar sua situação. É porque Paulo está sendo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está sendo fiel àquilo que as Escrituras ensinam. E essa liderança eclesiástica da época não consegue entender o que ele está falando e muito menos consegue respeitar o que ele está falando, dando a ele esse tratamento indevido. Como é que você reagiria ao estar falando a respeito da esperança de salvação em Cristo Jesus e alguém lhe der um tapa na boca? Alguém lhe dar um tapa na face? Certamente a nossa consciência ali provavelmente não seria guardada, nós provavelmente reagiríamos de uma forma intempestiva. E por incrível que pareça, nós vemos aqui uma semelhança de Paulo com Cristo, no sentido de ele estar em frente ao sinédrio como Cristo esteve, mas Cristo, ao sofrer ali também diante daquelas autoridades, ele realmente não peca. Ele realmente é como uma ovelha levada para o matadouro, não abrindo a sua boca. E quando ele falou, ele só falou a verdade, ele só falou justiça, ele jamais pecou. Mas não é o que acontece com Paulo. Não sabemos exatamente o que acontece, se Paulo aqui simplesmente reage de uma forma precipitada. Mas é a realidade aqui no versículo 3. Assim que Paulo recebe a bofetada, ele diz: Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Ele confronta ainda mais a consciência de Ananias. Ele confronta ainda mais a consciência daquele homem que supostamente era uma autoridade ali na cabeça de Paulo. Ele não sabia exatamente quem era ainda, nós veremos isso. Mas ele o chama de parede branqueada. Ele está dizendo uma verdade. Aquele homem, mesmo com sua autoridade, não poderia ter mandado que lhe fosse bofeteada a face ou a boca. Mas Paulo o chama de parede branqueada. E aqui nós vemos então, mais uma vez, o quanto a consciência de Paulo era boa diante de Deus. Ter uma consciência boa não significa que não pecaremos ali na frente. Ter uma boa consciência não significa que jamais tropeçaremos. Não. Ter uma boa consciência é agir exatamente de forma contrária a uma parede branqueada. Que foi o insulto aqui? Que tipo de insulto? Da onde vem essa expressão? Parede branqueada significava nada mais nada menos a manifestação da hipocrisia daquele homem, que havia realmente ordenado algo contra a lei, achando que ele estava cumprindo a lei. Parede branqueada era uma metáfora que nós ainda temos hoje. Quando você precisa fazer algo rápido para esconder, por exemplo, a má pintura da sua casa, você vai lá e faz uma pintura rápida, branca, ou se você não tem muito dinheiro, coloca um pouco de cal ali. Você consegue esconder aquilo por um tempo, logo aquilo vai sair, logo aquilo vai demonstrar o que é que de fato está na parede daquele lugar. Essa é a ideia então. Parede branqueada era uma metáfora para mostrar o quanto aquele homem era um hipócrita.
uma expressão utilizada na época para falar de fato do que ele era, mas que foi usado de forma errada por Paulo. Aqui então a sua consciência, boa consciência diante de Deus, é confrontada. Ananias foi confrontado, ele reagiu de forma hipócrita e pecaminosamente. Paulo então agora recebe uma exortação de ímpios, no versículo 4. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? E mais uma vez nós somos aqui confrontados em relação às nossas reações. Se nós tivéssemos levado um tapa na boca, nós provavelmente reagiríamos de forma ainda mais agressiva do que Paulo aqui. Mas o maior problema é que dificilmente nós reagiríamos como ele reagiu logo em seguida, demonstrando o quanto a nossa consciência não é boa diante de Deus. Porque assim que ele é confrontado por ímpios, ele responde no versículo 5: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Isso é uma boa consciência diante de Deus. Além de demonstrar aqui um conhecimento bíblico fantástico, Paulo cita esse texto aqui de Êxodo, de cabeça, de memória, mostrando então que a nossa boa consciência diante do Senhor, ela está baseada exatamente na fundamentação das Escrituras. É isso que demonstra se a nossa atitude é agradável ou não a Deus, se a nossa consciência realmente é boa ou não diante de Deus. Como vai a sua consciência? Ela não pode estar boa, nem sequer perto disso, se a palavra do Senhor não for a base, a fundamentação da sua vida. Paulo então, de uma certa forma, se retrata aqui. Paulo então aproveita a oportunidade para continuar demonstrando o Evangelho no meio daquele povo. Vamos nos lembrar, ele não está aqui defendendo apenas a sua reputação, ele não está aqui preocupado com a sua causa particular, ele está preocupado em manifestar Cristo no meio daquele povo, para que o Espírito Santo então pudesse salvá-los. E olha como Paulo continua então manifestando a sua consciência. No versículo 6, o texto nos diz que ele sabia, ele tinha consciência que parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus. E ele agora expõe então o Evangelho de uma forma tão clara, sabendo que isso traria confusão. Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Como assim ele sabia que isso geraria confusão? Porque ele sabia que ao falar do Evangelho, ao falar da ressurreição, os saduceus, parte da liderança, não acreditaria nisso, enquanto a outra parte certamente levaria em conta, inclusive defenderia a sua posição no meio do tribunal. Mas vejam, o intuito de Paulo não é causar a confusão por causar a confusão. O intuito de Paulo não é ver o circo pegando fogo para que então ele escapasse ali daquela situação. Não. A consciência de Paulo diz a ele: eu preciso pregar o Evangelho como ele é, puro e simples, mesmo que isso cause confusão. Você na sua faculdade, você onde quer que esteja,
precisa falar a respeito da sua consciência, no que diz respeito à obra de Cristo, aqui manifestada na sua ressurreição, independentemente do que aconteça ali. Isso mais uma vez confronta a nossa consciência. Nós vemos aqui o quanto nós ficamos calados, quantas oportunidades nós desperdiçamos, o quanto nós racionalizamos a questão. Deus nos dá a oportunidade de falar ali de uma forma simples e direta a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, e a gente fala, não é o momento. Se eu falar alguma coisa agora, eu vou escandalizar alguém. É melhor deixar para uma outra oportunidade, quando estivermos assim ou assado. Paulo sabia, de acordo com a sua consciência, que ele precisava inevitavelmente falar a respeito da ressurreição dos mortos, dizendo, por causa dessa verdade bendita eu estou sendo julgado. Essa é a gravidade do problema. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou oferecendo vida a vocês e vocês estão respondendo com morte. E aí a consciência dos fariseus e dos saduceus é aqui afetada. E é impressionante como o texto nos mostra então, de forma tão clara, que a multidão se divide. Parece começar a haver ali um debate ou uma grande dissensão. E o versículo 8 mostra por que a consciência dos saduceus foi tão afetada. Os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. De que lado você está aqui? É difícil escolher um lado, porque os fariseus e os saduceus estavam errados em vários sentidos. Mas teologicamente falando, se nós estivermos do lado dos saduceus, nós estamos em sério risco, em sério problema. E pasmem, esses saduceus, eles eram líderes eclesiásticos da época. Hoje, você tem pessoas na liderança da igreja, inclusive da nossa denominação, que não acreditam em coisas tão fundamentais como a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em sua inteireza. São presbíteros em igrejas. São ministros da palavra em vários púlpitos do país. Sim, o número não é tão grande. Não quero aqui levantar uma teoria da conspiração. A IPB está tomada por teólogos liberais. Não está. Mas existem bolsões no Brasil conhecidos, inclusive seminários, onde professores ensinam essas coisas. Você acredita na ressurreição? Você acredita em anjos? Você acredita, em outras palavras, no sobrenatural? Talvez você possa dizer, sim, pastor, eu acredito em tudo isso. Mas eu não acredito que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais. Eu preciso encaixar a evolução na história da criação. Eu acredito nessas coisas, mas em outras nem tanto. E você demonstra assim então o quanto a sua consciência ela é afetada por aquilo que parece ser científico, aquilo que parece ser empírico, aquilo que parece ser provável e comprovável, enquanto aquilo que é místico deve estar longe das nossas mentes e corações. Se na liderança da igreja, naquela época e hoje, essas coisas acontecem, isso nos mostra o quanto devemos tomar cuidado, para que Satanás não leve as nossas consciências para esse lado, achando que somos assim mais maduros espiritualmente falando. Por outro lado, vejam o problema dos fariseus.
homem mal algum. E ainda perguntam, será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Qual é o problema dos fariseus, tanto na época de Jesus quanto agora, acusando ou tratando Paulo da mesma forma? Eles teoricamente tinham a teologia correta, mas eles não passavam de paredes branqueadas, hipócritas. Porque nesse momento que deveria ter acontecido, então, Paulo deveria ter sido solto. Nesse momento exato, Paulo deveria ter sido liberto. E mais uma vez ele se assemelha aqui ao Senhor Jesus Cristo, que diante do sinédrio, diante do tribunal romano, ele foi sempre tido como inocente, inocente, inocente. Não há culpa nele, não há razão para matá-lo, não há razão para prendê-lo. Mas eles conseguem, com falsas testemunhas, levar Jesus até a pena capital. Nós vemos aqui então a consciência do comandante romano mais uma vez sendo afetada. Ele vê o celeuma, ele vê a confusão, e o versículo 10 diz: para que Paulo não fosse espedaçado por eles, ele manda que o levem à fortaleza novamente. Vejam o quanto a consciência, a boa consciência diante de Deus, pode fazer com que situações assim aconteçam. Lembrando que isso é para a glória de Deus, de acordo com a sua vontade. Não tenhamos apenas uma boa consciência diante do Senhor, mas a manifestemos a tempo e a fora de tempo, de acordo com o Evangelho. Paulo poderia estar aqui então já desesperado. Como eu falei anteriormente, ele abria a sua boca, falava a verdade, e isso só lhe trazia problemas. Isso pode fazer você desanimado. Eu falo do Evangelho, pastor, eu dou meu testemunho, mas isso só me traz problemas. Não desista, não desanime. Porque o Senhor Deus, então, diante da nossa boa consciência, Ele nos traz confiança. E esse é o nosso segundo ponto, a confiança de Paulo, no versículo 11 apenas. A confiança de Paulo, diante da sua boa consciência. Versículo 11 diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A confiança de Paulo, então, ela é aqui mais uma vez fortalecida por meio de um encorajamento que veio diretamente do Senhor. Ainda bem que Paulo cria diferentemente dos saduceus, porque ele é ali visitado pelo próprio Senhor, a Bíblia diz isso. É o Senhor, da mesma forma que o visitou na estrada para Damasco, ele aqui o está visitando na prisão, na fortaleza, dizendo: coragem, não desanime, porque o que você está fazendo é correto, você está dando testemunho ao meu respeito. Isso nos mostra quantas vezes nós achamos que somos perseguidos, alguma conspiração está acontecendo contra nós, e a motivação é porque estamos falando algo errado. Estamos às vezes falando a verdade, mas de forma errada. Nós estamos dando motivação para pessoas nos perseguirem, virem atrás, e nós nos achamos vítimas ainda da situação. Não era o caso de Paulo. Ele estava fazendo exatamente o que Deus havia mandado. A forma era correta, o conteúdo era correto. E por isso Jesus, o próprio Jesus, está aqui o encorajando. Um encorajamento profético, como foram do Espírito Santo antes, falando para Paulo: vai para Jerusalém, você vai sofrer muito, prisões lhe aguardam, cadeias, mas vai. E aqui Paulo então
que foi para Jerusalém sabendo, ou pelo menos desejando ir a Roma, aqui é confirmado pelo próprio Senhor Jesus: fica tranquilo, que você vai chegar em Roma. Importa que também o faças em Roma. Isso é encorajamento. Isso é fortalecimento. Isso é poder confiar no Senhor apesar das circunstâncias. Mas esse encorajamento de Cristo é um encorajamento realista. O que eu quero dizer com isso? É um encorajamento que muitas vezes nós não queremos ouvir. O encorajamento de Cristo aqui é: continua dando testemunho ao meu respeito, continua mostrando a sua boa consciência diante de Deus e dos homens, falando sobre a ressurreição. Mas o encorajamento que a gente quer ouvir é: eu não vou fazer nenhum mal contra ti, ninguém vai fazer nenhum mal contra ti. Você vai abrir a sua boca e várias pessoas vão se converter. Você vai abrir a sua boca e você só vai ter alegria e felicidade. Esse não é o encorajamento realista. O encorajamento realista, ele pode ser aqui resumido nas palavras de Russell Shedd, esse grande pastor que faleceu há pouco tempo, que diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas, ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Esse é um encorajamento realista. Essa é a vida não só do ministro da palavra ou do apóstolo, mas de todo crente que, com consciência boa diante de Deus, vai continuar falando e testemunhando a respeito desse evangelho, sabendo que o mundo vai nos odiar ainda mais. Mas nisso há triunfo, nisso há vitória. E Paulo chegaria em Roma e ali morreria. Mas antes de morrer, toda a guarda pretoriana teria ouvido o evangelho. A confiança de Paulo, então, nos ajuda a entender agora como ele passa por esse momento de conspiração verdadeira. Esse é o nosso terceiro ponto: a conspiração contra Paulo. Ele mostra a sua consciência diante de Deus. Aqui Jesus Cristo o faz confiar ainda mais nele, porque logo em seguida, ao amanhecer, uma conspiração prática, verdadeira, estava sendo tramada em relação a Paulo. Nós vemos isso como uma estratégia maligna para assassinar a vida do apóstolo, tirar a vida do apóstolo. Vejam aí a partir do versículo 12, a trama e a sua gravidade. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais accuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Que ódio é esse? O que esse homem fez para realmente, então, aquela definição que eu li no início se aplicar exatamente ao caso? Não era coisa da cabeça de Paulo.
Se tinha uma coisa que Paulo não poderia manifestar, era mania de perseguição, porque ele realmente era perseguido. Realmente houve, a palavra de Deus diz, uma conspirata. 40 pessoas, pelo menos, envolvidas numa situação onde eles disseram que nós sejamos anátema, que nós sejamos amaldiçoados se nós não matarmos esse homem, que nós fiquemos sem comer nem beber, estamos dispostos a jejuar, para que Deus então nos entregue Paulo. Que situação terrível! Como é que Paulo vai escapar agora? Até o sinédrio é envolvido. O plano é perfeito. Paulo vai ser levado de volta, supostamente para ser investigado ainda mais, e no meio do caminho então, esses 40 assassinos trucidarão o apóstolo. Que roteiro de cinema fantástico. Roteiro de Guerra nas Estrelas. Tudo perdido. E agora? E agora? Aparece o sobrinho de Paulo. Quem, num jogo a respeito de conhecimento bíblico, responderia que o parente de Paulo que aparece para salvá-lo era o seu sobrinho? Você já leu Atos milhares de vezes, e parece que é a primeira vez que você está ouvindo que Paulo tinha um sobrinho, e que esse sobrinho foi usado por Deus para acabar com aquela conspiração terrível. É isso que nós vemos a partir do versículo 16. Veja aí. Não só a estratégia maligna para matá-lo, mas um livramento fantástico, digno de Hollywood. Versículo 16: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Quem é esse menino? Por que ele estava ali? A Bíblia não diz. Da mesma forma que os filmes não dizem, nós só ficamos maravilhados, batemos palma no cinema. Porque a vitória aconteceu, o livramento aconteceu, a conspiração está acabada. O sobrinho de Paulo, provavelmente um menino, a Bíblia não chama de rapaz, mas ele aqui é tomado pela mão. O comandante romano o toma pela mão. Provavelmente esse menino ou era um pré-adolescente ou até uma criança ainda, mostrando a providência de Deus maravilhosa. Enquanto inimigos se levantam com suas estratégias totalmente planejadas e prestes a acontecer, um menininho, uma criança fraca, inútil, traz a libertação do servo de Deus. Esse menino então, ele vai até Paulo, fala para Paulo o plano. Paulo então o manda que ele vá para o comandante, e ele fala. E ele fala para o comandante a respeito dessa conspiração. E aqui nós vemos uma lição importante para nós, principalmente adultos, maduros. Aqui uma criança está fazendo o correto, o que é devido. Talvez não sabia exatamente o risco que estava correndo. Mas e nós? Quando sabemos de uma conspiração, quando sabemos de um boato, quando sabemos que alguma coisa está sendo tramada para atingir alguém, nós sabemos disso, não é mentira, não é especulação, há evidências suficientes para que aquilo
possa acontecer, nós ficamos calados ou nós fazemos aquilo que é certo e correto, mesmo correndo o risco de sermos atingidos também por essa conspiração? Graças a Deus, então, o comandante, ele atende a voz do menino. O menino diz no versículo 21: Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Não tem como nos ausentarmos da nossa responsabilidade. Não tem como acharmos que não temos nada a ver com uma situação como essa. Se na providência de Deus fomos chamados a ter um conhecimento dessa forma, em qualquer situação, dentro da igreja, no seu trabalho, na sua família, é a sua obrigação esclarecer os fatos, é a sua obrigação proteger aquele que está sendo tratado de forma injusta. E aqui então nós vemos esse comandante Cláudio Lísias, ímpio, fazendo o correto, sendo usado por Deus na sua providência para mais uma vez proteger a Paulo. Esse texto nos mostrou já a consciência de Paulo, a confiança de Paulo, a conspiração contra Paulo, e agora nós vemos nesse homem aqui a consideração por Paulo. A partir do versículo 22, olha a reação dele. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Olha o que esse comandante prepara para proteger Paulo. Um verdadeiro exército, um mini exército, porque ele sabia quão agressivos aqueles judeus poderiam ser. E ele entende aqui, mesmo com toda a sua impiedade e incredulidade, que esse prisioneiro deve ter um julgamento justo. Ele o levou até o sinédrio. Ele viu então ali a hipocrisia de saduceus e fariseus, todos paredes branqueadas. E agora então, ele ainda exercendo a sua autoridade, faz questão que Paulo seja protegido para chegar agora ao governador Félix. E o que esse homem não sabe, com certeza, é que o Senhor Jesus Cristo, que controla todas as coisas, está fazendo Paulo chegar até onde? Em Roma. Passando por todas essas conspirações, sendo liberto de todas essas conspirações, passando por esses tribunais injustos. E sim, vai chegar até Roma, cheio de marcas, cheio de hematomas, quase morto, mas ele chega para lá pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Nós vemos então a proteção que o comandante Cláudio Lísias oferece a esse homem, mas vemos também aqui a recomendação por meio de uma carta fantástica, um documento histórico guardado para nós aqui dentro das Escrituras. Uma carta
que mais uma vez é um modelo para nós daquilo que nós fazemos tão pouco. Se aquele menininho, sobrinho de Paulo, sim, um familiar, você espera isso de um familiar, lutou pela libertação, pela salvação, pela proteção de Paulo. Aqui, um homem que não tinha nada a ver com a vida de Paulo, ele mostra a sua consideração, preservando a reputação de Paulo. Vejam a carta, versículo 26, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, filho descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Vejam, Cláudio Lísias quer que os dois lados sejam ouvidos. Ele não está dizendo que as acusações contra Paulo não são devidas. Esse não é o papel dele. Mas ele sabe que até aquele momento, nada do que eles disseram justificava morte ou mesmo prisão. Ele, como um comandante, deveria proteger Paulo. E é isso que, mais uma vez, o 9º mandamento nos ensina. Quando nós, principalmente no que diz respeito à nossa posição, ou seja, nós, principalmente os homens aqui presentes, somos ainda mais responsáveis pela proteção da reputação de pessoas. Responsáveis, mesmo que corramos o risco de sermos maltratados, de fazer o que esse homem está fazendo. Imaginem o ódio dos judeus por Cláudio. A Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar. Esse homem está protegendo um inimigo do judaísmo. Esse homem está protegendo um inimigo de Deus na mente deles. Mas ele está fazendo exatamente o que nós precisamos fazer. Quando na providência de Deus, nós somos envolvidos na situação de salvar a reputação de alguém. Um homem ímpio, ele consegue aqui cumprir o que Provérbios nos ensina, que nós devemos sempre ouvir os dois lados, sempre, no mínimo, antes de chegar a qualquer conclusão. A Bíblia nos ensina isso como uma regra fundamental de qualquer julgamento, de qualquer manifestação de juízo. E nós insistimos muitas vezes, por várias razões, geralmente pecaminosas, a ouvir só um lado e chegarmos às nossas conclusões. Quando na verdade, no mínimo, ao fazermos isso, não estamos lutando adequadamente e completamente pela reputação daquela pessoa. Talvez a conclusão seja exatamente o que nós ouvimos em primeiro lugar, mas ela não pode ser antes de ambas as partes serem ouvidas. Não precisa fazer direito, o curso de direito, para entender isso. E aqui mais uma vez nós vemos um homem ímpio nos ensinando o que fazer. E aí chegamos ao resultado da consideração de Lísias por Paulo. O que acontece, versículos 31 a 35.
Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatri. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvi-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Até esse momento a gente diz: ufa, existe uma chance para Paulo. Ele não foi assassinado em Jerusalém. Jesus é fiel. E quando o encorajou lá na prisão, não disse aquilo da boca para fora, para que ele tivesse uma falsa esperança. Paulo chegaria em Roma e ali ele morreria. Onde é que você deve chegar? Na verdade, a pergunta não é essa. A pergunta é: o que você faz enquanto você não chega? Como é que você vive? Como é que você passa de conspiração em conspiração? Como é que você entende o controle absoluto de Deus de todas as situações, a ponto de levantar um menino desconhecido de todos para ser a solução do problema? Como vai a sua consciência diante do Senhor? Tudo isso só pode ser aplicado em nossas vidas de forma cabal quando nós entendemos então a conspiração das conspirações. A teoria da conspiração, você pode ver lá as mais conhecidas, elas são todas absolutamente falsas. Desde aquela que mostra que o homem não foi à lua, aquelas todas outras que dizem respeito a, por exemplo, o Código da Vinci. Jesus Cristo teve descendentes porque ele se relacionou com Maria Madalena. Jesus Cristo foi para a Arábia receber um treinamento durante os anos obscuros que a Bíblia não fala a respeito. Na verdade, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele não morreu porque ele havia aprendido na Índia uma técnica de parecer morto e depois então ressurgir. Conspirações falsas de livros apócrifos não inspirados, mas tem uma conspiração verdadeira a respeito de Jesus Cristo. A conspiração de Satanás desde o início, desde Gênesis, a conspiração que nós vimos no livro de Êxodo já, Satanás por meio do faraó matando as criancinhas para que Moisés fosse morto. A conspiração de Satanás ao longo de toda a história, tentando fazer com que o Messias não viesse. Mas o Messias veio. O Messias foi preservado. E na conspiração das conspirações, ele é levado até a pena capital. Depois de ter sido acusado injustamente no Sinédrio, ele não teve nenhum comandante romano que o salvasse, que lutasse por sua reputação. Mas ali, quando ele é pendurado no madeiro, tem pelo menos um comandante romano, pelo menos um soldado romano, que o reconhece verdadeiramente como filho de Deus. Na conspiração das conspirações, Satanás parece então finalmente livrar o mundo de Jesus Cristo. Mas na conspiração das conspirações, Satanás era apenas parte do plano de Deus para livrar o mundo em Jesus Cristo. A cruz do Calvário, ela se transforma na ressurreição de Jesus.
na libertação plena do seu povo, na libertação plena de qualquer outra conspiração. Não há derrotas para nós, só triunfo. Mas nós ainda achamos que as circunstâncias adversas de nossas vidas, por causa do Evangelho, não correspondem ao cuidado de Deus para com as nossas vidas. Esse não é o caso. Isso não flui de uma boa consciência clara com Deus. Mas nós temos hoje demonstrado que o Evangelho sempre é vitorioso, mesmo que isso custe a sua vida. E aí uma teoria de conspiração vai ser criada sobre você. O crente fulano de tal, que morreu por causa de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse texto fantástico, preservado a nós por meio do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, livra-nos da incredulidade dos saduceus, livra-nos da hipocrisia dos fariseus, livra-nos, ó Deus, do ódio daqueles conspiradores, e nos ajuda a sermos aqui fiéis como Paulo foi, confiando no Senhor e nas suas promessas, sabendo de que cada oposição, cada conspiração não terá êxito enquanto o Senhor estiver nos usando para a expansão do Evangelho até os confins da terra. Mas nós sabemos, ó Deus, que um dia nós prestaremos contas diante do Senhor. E nesse dia, que nós possamos entender que o nosso triunfo, ele é garantido por meio da Tua cruz, da Tua vida sem pecado, daquilo que o Senhor realizou de forma plena, para agradar a Deus Pai Todo-Poderoso. É em Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, governador de todas as coisas, que nós oramos. Amém. Amém.